Eleições 2010. O Bahia Meio Dia está entrevistando os candidatos ao governo do estado que têm representação na Câmara Federal. A ordem dos entrevistados foi definida através de sorteio. Cada candidato tem 10 minutos de entrevista e, se necessário, mais 30 segundos para as considerações finais. Nosso convidado de hoje é o candidato do PMDB, Gedel Vieira Lima. Bom dia, candidato. Bom dia, bom dia. Bom dia, nosso tempo começa a contar a partir de agora. Candidato, de acordo com as últimas pesquisas, o senhor continua em terceiro lugar. Se manteve no índice do Ibope e cresceu no Datafolha. Faltando aí 20 dias para as eleições, o senhor continua não acreditando em pesquisas? Primeiro, me permita pedir a Deus que dê conforto a essas famílias, né? Um problema terrível isso que aconteceu, sobretudo quando envolve perda de vida de crianças que tinha todo o futuro pela frente. Eu nunca desacreditei de pesquisa. O que eu digo é que pesquisa não necessariamente e obrigatoriamente define a eleição com tanta antecedência. Se pesquisa definisse a eleição, o governador da Bahia hoje era Paulo Souto, não era Wagner. Se pesquisa definisse a eleição, o prefeito de Salvador hoje era Antônio Embaçaí, não era João Henrique. O que eu tenho dito é que o sentimento das ruas, o que eu tenho sentido de receptividade, de palavras de estímulo, de carinho, de olhar de esperança por onde eu ando, na apresentação de um projeto que traga mais agilidade à gestão pública, que tenha capacidade de enfrentamento dos problemas que batem à sua porta, como falta de segurança, saúde pública sem qualidade, educação sem prioridade, me estimulam a crer que nesses 20 dias, falando olho no olho com os homens e mulheres de Salvador e do interior do estado, a virada vai chegar. Candidato, o PMDB tem o maior número de prefeituras no estado, né? São mais de 100. Isso já não seria suficiente para que o senhor tivesse um desempenho melhor nessas pesquisas? Não necessariamente, até porque eu enfrentei um problema que os outros candidatos não têm. Eu sou o nome talvez mais desconhecido nesse processo. Disputou as 5 últimas eleições majoritárias e foi governador da Bahia por 2 vezes, o candidato do Democratas. O atual governador disputou a eleição majoritária em Camaçari, foi derrotado, disputou uma eleição para governador da Bahia, foi derrotado, e o atual governador ficou até 40 dias atrás utilizando-se da estrutura de governo para fazer uma propaganda que eu digo sempre enganosa do ponto de vista das supostas realizações do governo, mas que termina mostrando para as pessoas o seu nome. Portanto, eu acho que o jogo político está sendo jogado, as pessoas estão começando a se definir, estão começando a conhecer, não querem uma hegemonia tão ampla de nenhum partido, e eu continuo extremamente otimista em relação ao que estou vendo nas ruas. Mesmo o senhor tendo sido ministro, isso não teria sido suficiente para as pessoas conhecerem bastante o senhor? Não, porque o que torna você conhecido, sobretudo, é a televisão. É você participar de uma eleição majoritária, é você ter a oportunidade de dizer às pessoas o que pensa, o que fazer, como fazer, se expor por inteiro com suas qualidades, seus defeitos, com seus erros e seus acertos, de forma que as pessoas possam formar um juízo a respeito do homem público que pretende disputar qualquer cargo, no caso majoritário. Então eu estou muito tranquilo, eu acho que o processo é esse mesmo, e é esses 20 dias finais em que as pessoas começam a se definir. Volto a lhe dizer, sei das dificuldades, eu não brigo contra números, mas eu estou verdadeiramente otimista com o que está por vir pela frente. Candidato, o fato do PMDB apoiar a candidata Dilma do PT, que tem na Bahia um outro candidato, não estaria provocando aí confusão no eleitorado baiano? Em absoluto. Primeiro, é bastante importante deixar claro que essa não é uma realidade apenas da Bahia. Nós fizemos uma aliança nacional que não significa que você tenha que repeti-la em todos os estados. A nível nacional, nós achamos que o governo do presidente Lula atendeu e atende aos anseios da sociedade. Foi isso que o partido, na sua maioria, definiu. Na Bahia, nós achamos que a atual gestão deixa a desejar. Teve tudo na mão para fazer da Bahia o grande estado do Nordeste. E o que nós temos visto, e quem diz isso não sou eu, são os números, é que estamos perdendo espaço de desenvolvimento para Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte e outros estados que, apesar de governados por partido de oposição, terminaram recebendo por parte do governo federal mais investimentos do que a Bahia. É isso que eu tenho dito, que nós apresentamos um projeto que pode ser realizado com mais pressa, com mais urgência, para um estado que tem pressa na busca do seu desenvolvimento. A polêmica obra de transposição do Rio São Francisco ajuda ou prejudica a sua candidatura?
Eu acho que nem ajuda nem prejudica. Ela apenas mostra a posição de alguém que, como gestor, faz as coisas acontecerem. Deixa eu te dar um exemplo sobre isso aí, que eu acho que isso significa exatamente a comparação de estilos. Quando o presidente Lula falou pela primeira vez nessa obra, era ministro da articulação política o atual governador da Bahia. O bispo da Lapa começou um processo de greve de fome. Ele foi designado para fazer uma negociação e foi. Conversou com o bispo. Qual o resultado da negociação? A greve parou, mas a obra não foi adiante. Ministro da Integração Nacional, o presidente Lula, depois de aprimorar o projeto, fazer com que ele tornasse absolutamente viável, o bispo da Lapa, o bispo da Barra, começa mais uma greve de fome contra a obra. Eu sou ministro e tenho a responsabilidade de resolver o problema. Qual foi o resultado? A greve acabou, mas a obra já está praticamente pronta para ser inaugurada no seu eixo leste. Portanto, isso é uma diferença de estilo. O entendimento de que o diálogo é importante, de que a busca de consensos é importante, mas que o governante, em determinados momentos, tem que enfrentar a crítica e ter disposição para o enfrentamento para fazer as coisas acontecerem e beneficiar vocês. Candidato, a gente continua a entrevista no próximo bloco e a gente para nesse exato momento o cronômetro. Pois não. Bahia Meio Dia de volta. Hoje a gente está entrevistando o candidato a governador Gedel Vieira Lima, do PMDB. E agora a gente volta a contar o tempo aí da entrevista. Candidato, se eleito governador, qual a primeira medida de impacto que o senhor tomaria? Eu acho que você continua tendo 3 grandes prioridades no Estado que não foram devidamente enfrentadas. A questão da segurança pública, a questão da saúde pública de qualidade e a questão da educação. A segurança precisa claramente de uma mudança de gestão. Nós estamos prevendo a implantação de um projeto de controle das nossas fronteiras que evite se entrar e sair através de carros da bandidagem, como está sendo feito hoje na Bahia, que eleva nossos índices de segurança. Na saúde pública, fazer o plano de cargos, salários e vencimentos dos profissionais de saúde, concurso público, de forma a interiorizar o atendimento médico e fazer com que o programa de saúde da família, hoje, estratégia de saúde da família, seja algo que funcione efetivamente. E na educação, privilegiar, sobretudo, a creche, a pré-escola, o ensino fundamental, estabelecer e cumprir a meta de transformar 50% do ensino médio em ensino profissionalizante, voltado para as vocações regionais. E, evidentemente, dar uma atenção especial ao funcionário público. Não há serviço público de qualidade se não tiver funcionário público motivado, qualificado, que saiba efetivamente qual vai ser sua ascensão na carreira, tanto do ponto de vista profissional como do ponto de vista financeiro. Fazer com que a porta de entrada para o serviço público seja a porta da frente do concurso público e não da manutenção do regime especial de direito administrativo chamado REDA, que o atual governador, quando candidato, assumiu com você um compromisso de tirar da administração pública. Então, reduzir substancialmente, qualificar o servidor e fazer com que ele volte a se orgulhar de ser servidor público do Estado. Os candidatos costumam priorizar a questão da saúde, da educação, da segurança, como o senhor falou. Por que é tão difícil mudar essas áreas? Porque termina sendo uma prioridade apenas no discurso. Talvez seja esse o conceito que eu diferencio. Priorizar na administração pública não é no discurso, é priorizar no orçamento. É fazer com que o orçamento seja realizado espelhando essa prioridade e seja cumprido. Veja, por exemplo, no caso da segurança pública. Sem nenhum desmentido, ficou comprovado através de matérias do jornal Folha de São Paulo e de dados disponíveis que o atual governo executou mais no orçamento da publicidade, da propaganda, no ano de 2009, cerca de 109 milhões, do que aquilo que foi investido na segurança pública, cerca de 26 milhões. Essa é uma demonstração de que não tem sido uma prioridade real a segurança pública, a não ser no discurso. Nós precisamos fazer com que ela seja no orçamento, nos investimentos, beneficiando as pessoas. Num segundo turno, caso se o senhor não estiver nele, qual candidato o senhor apoiaria? Eu não admito essa hipótese. Eu vou estar no segundo turno e lhe digo isso sem nenhuma arrogância. Lhe digo isso fruto daquilo que eu lhe falei, do que eu tenho sentido nas ruas, do que eu tenho conversado nas ruas. Mas que não pareça, para que não pareça que eu não gosto de responder as perguntas, vamos deixar o segundo turno chegar. Quando o segundo turno chegar, nós conversaremos sobre busca de apoios. O senhor pretende mudar a essa altura a sua estratégia de campanha para, enfim, melhorar nas pesquisas? Em absoluto, eu não tenho, veja bem, eu não tenho essa vinculação quase de escravidão às pesquisas. As pesquisas é um instrumento que estão aí, volto a lhe dizer. Se
o atual governador tivesse, há 20 dias da eleição, quando o Paulo Souto tinha 50% e ele aparecia com 20%, alguma coisa assim, mudado de estratégia, talvez ele não tivesse ganho as eleições. Se Pesquisa vencesse a eleição, Paulo Souto era o governador e João Henrique não era o prefeito. Portanto, eu estou muito tranquilo em relação a isso, seguindo o meu sentimento e continuarei com a mesma estratégia. Falando a verdade, me expondo por inteiro com defeitos e eventuais qualidades. Salvador e região metropolitana ainda mantém altos índices de desemprego. Caso seja eleito, como é que o senhor pretende combater exatamente? Primeiro deixa eu fazer aqui, eu não sei se ainda tenho tempo para isso, deixa eu fazer uma crítica rápida e com tranquilidade para criticar, porque agora está fora de moda criticar, parece que criticar é atacar. Não, quem discorda tem que criticar. O atual governo diz que gerou 240 mil empregos. Então não vai dar para desenvolver esse raciocínio, eu vou deixar para o debate ou para uma outra oportunidade. Já que falta 30 segundos, agradecer a você, cumprimentar vocês pela oportunidade de dizer mais uma vez que eu quero o seu voto. Com muita humildade eu lhes peço o voto para levar essa eleição para o segundo turno e aí podemos fazer o debate cara a cara entre dois candidatos, olho no olho, abordando questões como essa, do emprego, da geração de emprego, que é mais uma propaganda enganosa do atual governo. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. Mais 30 segundos para considerações finais, se o senhor quiser. Pensei que se eu tivesse. Então é repetir mais uma vez o meu pedido de voto. É repetir mais uma vez o meu agradecimento pela forma generosa com que vocês baianos, os que gostam de mim, os que têm divergências, estão me recebendo nas ruas do meu estado, e reafirmar o meu compromisso de eleito, buscar trazer para o meu lado as mulheres mais qualificadas, os homens mais competentes, para sem nenhuma arrogância, fazer pela terra onde eu nasci o melhor governo que a Bahia já viu. Muito obrigado a vocês e uma boa tarde. Obrigada, candidato. Obrigado, candidato. E o entrevistado de amanhã é o candidato do PV, Luiz Bassuma.